There's a tempest in me. And it will not be quelled by you, Regent. Bem-vindo ao canal. E quando o Christopher Nolan faz um filme, é como se fosse um evento. Ele parece ser o principal nome de Hollywood. Para mim, nunca fez nada demais e é super valorizado. Quem chega perto dele em importância é o James Cameron, que nos últimos 17 anos, como todo progressista que se preza, partiu para a misantropia com os seus 3 filmes Avatar. Podem ter feito todo o dinheiro do mundo, mas não consegui assistir a nenhum deles e acho que não passam de filmes genéricos e sem graça. Mas nada como um dia após o outro. Nem mesmo passou o problemático filme da Supergirl, e que pode ter causado danos aos filmes de super-heróis, principalmente aqueles que têm protagonismo feminino. Eu sugiro que eles façam os próximos com protagonistas femininas com mais sinceridade e honestidade, e menos conversa mole. E lá vem chegando outra tempestade no horizonte, cavalgando alegremente como a Galadriel. Quero dizer, lá vem Odisseia, o filme do Christopher Nolan, aquele mesmo diretor que todo mundo babava ovo por causa daqueles filmes do Batman. E essa Odisseia já vem carregada de uma grande carga de críticas, de controvérsias. Tudo porque é mais um filme que apresenta decisões políticas no lugar de uma história honesta sendo contada. Tenho uma leve impressão de que não vai terminar bem mais uma vez. É um filme que se baseia numa lenda grega, uma história que talvez seja um dos fundamentos da cultura ocidental. As pessoas super do bem não vão se conter diante de tanta virtude, eu tenho certeza. E algumas pessoas que eles escalaram para os papéis são, digamos, questionáveis, é o que parece. Tanto é que o trailer do filme, no momento da gravação desse vídeo, recebeu umas 5 vezes mais dislikes do que likes. Mas ninguém sabe como essa contagem vai estar enquanto você assiste esse vídeo. E isso vai além da guerra cultural, travada entre pessoas super virtuosas contra as pessoas comuns. Esse é um retorno pesado contra os donos da razão. Acho que não víamos nada parecido com isso desde a suposta Branca de Neve da Rachel Zegler. E também lembra esse dramático retorno que teve o recente filme da Supergirl, com a Millie Alcock. No caso do filme da Supergirl, haviam pelo menos 3 desculpas esfarrapadas. Uma era a fadiga de filmes de super-heróis. Eu não sei de onde inventaram essa. A segunda era a fadiga de filmes com um protagonismo feminino, rebaixando a figura masculina ocidental. E a terceira era a fadiga de filmes do James Gunn. Esses 3 fatores combinados geraram uma antecipada reação negativa por parte do público. Com exceção do povo super do bem, nós que somos apenas simples seres humanos, reconhecemos padrões. E como não quero agradar nem fazer média, eu prefiro ser honesto e sincero. Tivemos pelo menos uns 7 anos de péssimos filmes e séries com protagonistas femininas. Nada praticamente se escapou. As baixas audiências, os cancelamentos de temporadas e as baixas bilheterias é que dizem isso. E para completar a desgraça, agora temos o James Gunn liderando a DC nos cinemas. Se você entrega um serviço ruim repetidas vezes, o que acha que vai acontecer? Nesse caso, as pessoas comuns estão reclamando e parando de comparecer às salas de cinema. E ao que tudo indica, a Odisseia do Christopher Nolan entrega tudo aquilo que as pessoas comuns, como eu, estão reclamando, criticando e se afastando. Não passam de decisões executivas do alto de uma montanha de virtudes, sinalizando as suas virtudes, mas agora tudo de uma vez, de maneira mais escrachada possível, mais arrogância e desprezo contra a cultura ocidental, ou o que resta dela. A primeira coisa que chama a atenção é a falta de precisão histórica. Essa é a fadiga da imprecisão histórica. Outra coisa é a fadiga da ideologia de gênero, e parece que também temos a fadiga da tal da Zendaya. Só falta a fadiga da Rachel Zegler para completar a desgraça, mas ela não aparece nesse filme. Essa imprecisão histórica chama a atenção, já que acontece com personagens estabelecidos há décadas ou mesmo há séculos, como no caso desse filme. Acontecem também com figuras históricas, sempre uma via de mão única, com a substituição do personagem masculino ocidental. Parece que a cultura ocidental, na visão desse povo super do bem, não é merecedora da sua própria história, da sua própria identidade e dos seus protagonistas históricos. Em vez dos homens europeus que construíram essa cultura, ergueram essa civilização e escreveram essas histórias, há uma mudança genérica. Assim, temos vikings diferentinhos historicamente?
Claro que sim, isso é super representativo. Que tal Isaac Newton, também diferentinho historicamente? Por que não? Isso me parece super inclusivo. E lá vem uma rainha inglesa, que aparentemente talvez não seja exatamente inglesa. Mas por que não? Isso é super virtuoso e a precisão histórica é super incrível. Eu fico muito emocionado com toda essa justiça social. Isso tudo faz sentido? Claro que faz, desde que seja para as pessoas mais cínicas e desonestas do mundo. Para nós, seres humanos comuns, tudo isso é uma história para lá de mal contada e não faz nenhum sentido, assim como não faz sentido ocidentais no lugar de personagens e de figuras históricas de outras culturas, por exemplo. Acontece que as pessoas estão se cansando de terem a sua história, os seus ancestrais e a sua cultura sendo apagados de maneira tão desonesta e orquestrada. Estão se cansando de serem chamadas de racistas ou coisa que o valha só por apontarem aquilo que é óbvio e está diante do nariz de todo mundo. E também estão cansadas das pessoas virtuosas dizendo para ficarmos quietos e acertarmos essa conversa fácil. Para mim, estão pedindo muito e sinto informar. Não ouço nem atendo a nenhum pedido das pessoas que se consideram moralmente superiores. E é por isso que a atriz Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troia, uma das mulheres mais lindas da literatura ocidental, acabou chamando a atenção de algumas pessoas. Eu não estou falando da atriz em si. Ela pode ser a melhor e mais talentosa atriz do mundo. Deve servir para inúmeros outros papéis. Mas acho que essa escolha afeta a mitologia original. Outra coisa que chamou a atenção de muita gente foi escalar Elliot Page, que também ilustra o que falei antes. Só para relembrarmos, Ellen Page interpretou a Kitty Pryde nos filmes dos X-Men e agora se chama Elliot Page. Interpreta um soldado grego chamado Sinon, que nunca existiu na Odisseia nem na Ilíada. Esse pode ser o substituto do Aquiles. Mas como vai enfrentar soldados inimigos com o dobro do seu tamanho? Vai fazer menos sentido do que a Scarlett Johansson em Iron Man 2, enfrentando um monte de soldados com o dobro do tamanho do peso dela. Mas isso é o que o mainstream diz. Homens e mulheres são iguais. Coisas lógicas como diferença de peso e de massa não entram na cabeça deles. Mas isso não vai dar para engolir dessa vez. No caso da Scarlett, ela pelo menos era uma agente treinada, era um filme de super-heróis e não passava de mais de uma cena de ação. Então, ninguém ligou. Dessa vez, estamos falando de um filme super sério, dirigido pelo super sério Christopher Nolan. Se supõe que vai ser uma narrativa realística de um período histórico, e não um filme de super-heróis. E ainda falta a terceira fadiga. Essa é a suposta fadiga da atriz Zendaya. Ela aparece em todo o filme. Deve aparecer em pelo menos 4 filmes grandes esse ano, além de uma série, e vem acompanhada de inúmeros e constantes elogios. Isso está cansando as pessoas. Assim como nos 2 exemplos anteriores, eu não me refiro à pessoa aqui, e nem a nada pessoal. Meu canal não existe para falar de pessoas. Me refiro às histórias e às escolhas artísticas apenas. Ao lado da Zendaya, podem ser os melhores artistas do mundo, mas Zendaya me parece supervalorizada. Parece que as suas participações nos filmes não são naturais nem orgânicas. Parece que alguém em Hollywood decidiu que ela deveria aparecer e é só por isso que ela aparece em tantos filmes. Mas eu não acho que ela tenha uma grande base de seguidores e de fãs. Será que ela serve para interpretar a deusa grega Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia militar, das artes e da justiça? Ou será que teria de ser uma atriz muito mais carismática e com mais presença de tela? Sem contar as habilidades de interpretação. Pelo pouco que eu vi nos filmes dela, ela não apresenta muita coisa disso não. De qualquer maneira, talvez o nome do Nolan acabe vendendo muitos ingressos, e mesmo toda essa reação negativa contra esse filme pode ser coisa só da internet mesmo. Não dá para afirmar ainda, mas o público em geral pode nem ligar para esse elenco e eles vão assistir o filme e fazer uma enorme bilheteria. Nada disso me interessa, e eu não dou a mínima para o sucesso ou para o fracasso desse filme. Mas fica aí o meu ponto de vista sobre todo esse barulho que venho anotando nos canais e sites americanos que acompanho. Mas eu faço uma pergunta super importante para vocês responderem aí nos comentários, só para aumentar o engajamento. Quem deveria interpretar a Helena de Troia no filme Odisseia? A Margot Robbie ou o Pedro Pascal? E se gosta de conhecer opiniões, resenhas e novidades sobre o que acontece no mundo do entretenimento,
não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo!